Boa noite a todos, né? Ou bom dia, boa tarde, enfim. Eu sou o Henrique, estou aqui para mais um vídeo. Vou falar hoje com vocês na continuação do estudo sobre a eletrônica analógica. Vamos estudar semicondutores e diodos semicondutores. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós começamos a falar dos semicondutores e chegamos até o entendimento da estrutura básica de uma junção PN que configura o diodo. Nas aulas seguintes, passamos a ver o modelo do diodo para aplicá-lo em circuitos de corrente contínua inicialmente. Já aproveito para deixar o recado, né, que continuem acompanhando os nossos vídeos. Se estão gostando, deem o like, né, põe ali, clica no joinha. E não deixa de se inscrever no canal, tá aparecendo aqui em cima o link para clicar, para vocês se inscreverem e poderem acompanhar todos os novos vídeos. Vamos para o vídeo então. Contínua, né, e depois a gente vai entrar na corrente alternada, que daí entra os retificadores. Então vamos iniciar aí pelo estudo CC, depois o CA. Então, naquele tutorial, eu usei o exemplo do diodo em corrente alternada. Então, não se preocupem com aquelas equações, né? Deem mais importância para o funcionamento da simulação em si. Né? Que daí, na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais aí do simulador. Bom, então eu vou fazer uma introdução geral aqui e vamos falar um pouco dos modelos do diodo. Então, fazendo uma primeira contextualização aqui histórica, né? A eletrônica ela veio num ascendente aí, a partir da invenção, né, do desenvolvimento dos circuitos integrados na década de 60, na década de 50. Né? Então, a partir daí, a eletrônica puxou o avanço da chamada microeletrônica, da própria eletrônica de potência. E a gente pode falar também da computação, né, da informática. Os componentes passaram a ficar cada vez menores, ocupando menos áreas e com velocidades de operação maiores, né, além do armazenamento. Então aqui é um circuito oscilador que traz ali foi o primeiro circuito integrado, né, que foi desenvolvido. Então, na nossa aula inicial aqui do curso de eletrônica analógica, a gente começa a falar do diodo, e o diodo ele é caracterizado por ser baseado em material semicondutor. Nós temos semicondutores simples, né, ou chamado cristal singular e cristal composto. Singular, principalmente o silício, e composto envolve mais de um componente, mais de um átomo, né, na composição aí do material, então ele é chamado cristal composto, por exemplo, arseneto de galho, nitreto de galho, né, e por aí vai. O objetivo de explorar esses materiais é buscar sempre aqueles objetivos de redução de área, aumento da velocidade de operação e capacidade de armazenamento. O silício, então, ele possui um processo de refino que é bastante exigente, né? Requer aí que ele atinja elevados graus de pureza.
A vantagem de trabalhar com silício é a grande quantidade e ele é menos sensível à temperatura em relação ao germânio, que é um outro exemplo de semicondutor. A desvantagem é justamente o refino, que é um processo que requer um nível industrial aí alto pela complexidade, né, pelos altos níveis de temperatura que ele tem que atingir para garantir a pureza do silício, para formar o componente eletrônico. Tudo bem? Alguém ia fazer alguma pergunta? Tá. O arceneto de galho ele veio aí mais adiante, né? Na década de 70 e traz aí algumas características, né? Frequências elevadas, né? Radiofrequência. Isso aqui é uma revisão de química básica, né? Então, o semicondutor ele faz, no caso do silício, ele tem os 4 elétrons na camada de valência, ele compartilha esses elétrons com átomos vizinhos para atingir a estabilidade, como a gente pode ver nessa figura aqui. Então, essa ligação de compartilhamento de elétrons é a chamada ligação covalente. E aqui nós temos o material chamado intrínseco, né? Que ele tem aí um nível de pureza necessário, né? Que é um nível alto. Aqui tem alguns detalhes quanto à característica dos semicondutores. Não vou detalhar muito agora. Não é tanto o nosso foco, né, nessa disciplina. O que eu quero falar, então, é da dopagem, né? Então, são formadas as chamadas junções PN. Então, o material semicondutor ele é misturado com impurezas. Essas impurezas são chamadas de dopantes, né? Então, cria-se o chamado material extrínseco quando mistura o semicondutor, no caso o silício, com algum dopante. A gente tem o chamado material tipo N, quando a gente mistura o silício com átomos pentavalentes, ou seja, átomos que têm 5 elétrons na camada de valência. Isso resulta numa ligação com o silício que gera um elétron livre. Esse elétron livre faz com que essa camada, esse material tipo N, tenha uma tendência em doar um elétron, né? Então, esse dopante tipo N, ou material tipo N, aliás, né, o material tipo N é o silício misturado com um dopante tipo N. Esse material tem a tendência de doar elétrons. Por outro lado, quando a gente tem o silício misturado com átomos trivalentes, que tem 3 elétrons na camada de valência, a ligação com o silício deixa uma lacuna, ou buraco, né? Que é um espaço vazio ali que não tem um elétron. Então, a ausência do elétron a gente chama de lacuna. E esse material ele fica com uma tendência, então, de receber um elétron para preencher essa lacuna. Então, é uma estrutura que tem a tendência de receber elétrons, né? Aceitadora de elétrons. Colocando, então, o material do tipo P, tendência de receber elétrons, com o material do tipo N, tendência de doar elétrons, a gente forma a estrutura chamada de junção PN, que é a estrutura base do diodo. Então, o diodo é um dispositivo eletrônico que é formado de um material do tipo N sobreposto a um material do tipo P. O comportamento no interior da estrutura, quando não é aplicada uma bateria, né, não é feita nenhuma polarização externa, é esse comportamento aqui, né? Ele forma uma região central
com acúmulo de elétrons livres e um acúmulo de lacunas. Então, isso ocorre pelo fato de, na junção na camada N, os elétrons saírem em direção à camada P. E, então, a camada N ela se torna positiva. No momento que ela entrega esses elétrons, né, ela fica acumulando cargas positivas. No sentido de que a carga positiva é uma carga que entregou um elétron, né? Então, ela ficou com menos um elétron, ela se torna positiva. E na camada P, o material recebeu elétrons, se torna, então, um acúmulo de cargas negativas. E essas cargas vão se acumulando na região central ali, justamente entre o material P e o material N, formando essa barreira, né? A gente chama de barreira de potencial. Por quê? Porque essas cargas acumuladas aqui vão, por exemplo, impedir que elétrons saiam da camada N e impedir que cheguem na camada P, né? Então, elas vão romper, vão barrar o fluxo de elétrons que ocorreria naturalmente, né? Que ocorre naturalmente numa camada que tem mais elétrons para a camada que tem mais lacunas. Isso daí, então, faz com que o diodo, né, resumindo isso tudo, né, o diodo ele não tem corrente elétrica sem polarização. Né? Então, se a gente fizer o símbolo aqui no diodo, né, aqui é o chamado anodo e aqui é o chamado catodo. No estado natural, a corrente é zero. Então, ele impede a circulação de corrente quando ele não tem polarização. É basicamente isso, né? Então, tenho essa informação aqui, né? A camada P é o anodo e a camada N, o material N, é o catodo. E o diodo ele não conduz sem polarização, né? Para finalizar, que o nosso tempo está esgotando, eu quero só falar da polarização reversa, né? Que o que acontece? Você põe um potencial positivo no material N e põe um potencial negativo no material P, né, essa bateria aqui, o potencial positivo vai repelir as cargas positivas, né, tornando a barreira de depleção ainda maior, a região, e o potencial negativo vai repelir as cargas negativas. Então ele não vai circular corrente. A gente fala que que o diodo ficou bloqueado, não tem corrente. Na prática, ele tem uma corrente de saturação que é da ordem de pico ou nano, né? Então, nanoampere é 10 a menos 9, pico ampere 10 a menos 12. Para efeitos de cálculos, aí a gente considera esse valor nulo, aproximadamente zero. E na polarização direta vai acontecer o contrário, né? Você vai pôr o positivo na camada P, vai atrair as cargas negativas que estão na região de depleção e reduzir a região de depleção. Então, ele vai estabelecer um fluxo de corrente. Então, dependendo do nível de tensão aplicado no diodo, porque ela tem que ser maior do que um valor mínimo que a gente chama de VK, ou tensão de joelho. Vocês vão entender isso quando a gente for estudar a curva do diodo, né? Então, quando a tensão da bateria é maior do que
aproximadamente 0,7 volts para diodo de silício, fica estabelecida uma circulação de corrente no diodo. Então, eu queria passar essas ideias principais hoje. Na semana que vem a gente fala da curva de comportamento do diodo, já apresenta os modelos de diodo. Com isso, a gente vai começar a ver a aplicação do diodo em corrente contínua. E com isso, encerramos mais uma videoaula. Conto com o apoio de vocês acompanhando aí os nossos vídeos e se inscrevendo no canal. Não tem custo e me motiva, estimula a produzir mais material de qualidade para vocês. Até o próximo vídeo.